Abre sua Bíblia, por favor, em Mateus capítulo 16, verso 1. Aproximando os fariseus e os saduceus, tentando pedir o que lhe mostrasse um sinal vindo do céu. Ele, porém, lhe respondeu: chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está avermelhado. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Sabeis, na verdade, discernir o aspecto do céu, e não podeis discernir os sinais dos tempos? Jesus está chamando-nos, exortando-nos, para que nós possamos ser, como igreja, como indivíduos, pessoas que têm a maturidade de discernir qual é o tempo da nossa geração. O que Deus está querendo falar conosco. Ele não está apenas exortando a mim e você para que nós possamos saber quais são os sinais e o período da sua volta, mas para que nós possamos saber o que realmente está acontecendo em volta de nós, o que está acontecendo no mundo. Eu tenho dito que Israel e a igreja são os dois ponteiros do relógio de Deus. E eles estão aproximando. Mateus capítulo 25, verso 6. A Bíblia diz, e ouviu-se uma voz. Eis o noivo, é meia-noite. E ouviu-se uma voz, eis o noivo. Quando os dois ponteiros se juntam, é sinal, é a hora da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor tem estabelecido a nação judaica. Cada dia que passa, o respeito a ela, a solidez que Israel é, um estado, um país rodeado por ódios de nações que odeiam, que não compreende a importância histórica daquela nação. Cada dia que passa, quanto mais perseguida Israel é, mais ela se solidifica como nação, mais respeito ela tem no mundo. Paralelamente, a igreja, ela está amadurecendo, ela está se solidificando como uma instituição de credibilidade. E lógico que no meio da igreja existe o joio e o trigo. Existe o aspecto religioso, uma organização sem a vida também andando junto com a igreja, que para mim é o joio. Mas dentro da igreja existe um organismo organizado. Este é o corpo de Cristo, que cresce e solidifica a sua presença diante das nações. Paralelamente, como eu disse ontem, as trevas cobrem a terra e a glória do Senhor está vindo sobre a igreja. E as trevas está jogando a sua última cartada no aspecto ético, no aspecto moral e também no aspecto religioso. A última cartada, a última ação para trazer um descrédito à igreja, à palavra de Deus e ao Deus Todo-Poderoso. E nós
não estamos aqui apenas para ser abençoados. E já fomos. Quem já foi abençoado? Como é bom a gente ficar alegre. É bom ou não é bom? A vida já é tão difícil. É fácil a vida? Quem acha que é fácil? É fácil ganhar dinheiro, irmão? Quem é? Não é. Nós estamos chegando a uma idade que até as conversas mudam. Antigamente a gente dava um pulo, falava, estou atrasado, agora você dá um pulo, ai! Não é? É ou não é? Antigamente as conversas eram outras. Rapaz, peguei um voo agora, já estou pegando outro, vou malhar às 3 da manhã, agora que remédio você está usando? O que é? As coisas vão mudando. Né? As coisas vão mudando. O que é bom para desinchar? E para inchar o que, irmão? Por quê? Porque nós vamos passando. Então, a vida tem que ter um propósito. Tem que ter um propósito. Né? Então, nós estamos aqui para entender qual é a parte nossa nesse contexto todo. O que acontece no mundo nos atinge. Nós seremos envolvidos. Então, eu tenho que entender qual é a nossa parte. Qual é a nossa parte? No capítulo 16 do livro de Deuteronômio, abre sua Bíblia, por favor. Capítulo 16, trazendo para o nosso contexto, aqui no Brasil, você que nos assiste, diz assim: juízes e oficiais constituirá em todas as suas cidades, que o Senhor teu Deus te dá entre as tuas tribos, para que julgue o povo com juízo. Não torcerás a justiça, não farás acepção de pessoas, não tomarás suborno, porque o suborno faz o que, irmãos? Cega os olhos dos sábios e subverte as causas de quem? Dos justos. O suborno, a corrupção, cega os olhos, cega as pessoas intelectualizadas, cega as pessoas tradicionalmente de famílias aparentemente de bem, escraviza a nação e gera, porque até então a impunidade reinava nesse país, e gera uma cobiça naqueles que têm um potencial de crescimento, que deveria crescer de uma maneira certa, gera uma cobiça para andar no caminho da corrupção. E eu tenho uma boa notícia para você: a potestade da corrupção nesse país está ferida de morte e vai cair em nome do Senhor Jesus Cristo. Vai cair em nome do Senhor Jesus Cristo. Profeta Isaías, abre a Bíblia comigo no livro de Isaías, capítulo 1. Profeta Isaías, ele diz algo interessante. Vamos ler o 23. Os teus príncipes são rebeldes, companheiros de ladrões. Cada um deles ama o suborno e corre atrás de quê? De recompensas. Não defende o direito do órfão, não chega perante eles a causa do quê? Da viúva. Não defende o direito do órfão. Nós temos uma nação que está órfã de exemplos, de pais, que podem ser modelos, que podem ser homens de respeito, que você olha nos olhos dele,
Fala, meus filhos quando crescer serão igual aquela pessoa. Meus netos vão ter eles como referencial. Mas Deus está mudando esse país. Quem crê que Deus está mudando esse país? Deus está usando a mesma estratégia do Antigo Testamento. O Senhor chamou Ciro. Ciro não tinha nada a ver. Tinha nada a ver com o povo de Israel. Tinha nada a ver com o povo de Deus. E a Bíblia diz, levantei Ciro meu servo, que fará a minha vontade. Eu não sei nem se Ciro tinha consciência de como Deus o usou, ou estava usando. Tem vários Ciros sendo levantados nessa nação. Mas eu tenho uma profecia que queima meu coração desde os 20 anos. Deus vai levantar também muitos Josés nesse país. Quem crê nisso, levanta as suas mãos. Porque a palavra de Deus é clara. Neste mesmo livro de Isaías, verso 2 diz assim, palavra, capítulo 2, verso 1, palavra que em visão veio a Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá e Jerusalém. Nos últimos dias, olha para o irmão que está perto de você, fala, está falando da nossa época. Nos últimos dias, acontecerá que o monte da casa do Senhor, põe a mão no ombro do outro irmão e fala, isso é a igreja de Jesus Cristo. Vamos repetir bem alto comigo, e você que está em casa também. Jesus disse, mais alto, Jesus disse, edificarei a minha igreja, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não irão prevalecer contra ela. Aleluia. O profeta Isaías está dizendo, nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido, será edificado, será afirmado. E nós estamos vendo, nós estamos entrando agora na época de uma grande reforma. Nós tivemos a reforma de Lutero, e a reforma de Lutero nos trouxe doutrinas, trouxe revelação da palavra. Nós teremos a reforma apostólica, que vai consolidar a igreja, vai estabelecer a igreja no alto, no monte mais alto de toda a terra. E essa igreja consolidada, vai manifestar o grande projeto de Deus para os últimos dias. Olha aqui para mim, você é um privilegiado e eu sou um privilegiado. O apóstolo Paulo diz, olhe no meio de vós e vejam, não é que não tem, mas tem poucos sábios de origem. A maioria, aí ele se inclui, ele não podia fazer isso, mas na sua humildade ele se inclui. Deus escolheu a nós, a escória do mundo, os últimos, pessoas simples, para pegar do nada e fazer de nós príncipes, para que a glória e a honra seja só dele. Então nós somos privilegiados por viver nessa época. Ele diz aqui, nos últimos dias acontecerá que a casa do Senhor será estabelecida no cimo dos montes, e se elevará acima dos outeiros, e para ele afluirão os povos. Levantarei o tabernáculo caído de Davi, para que os homens busquem ao Senhor. Deus está estabelecendo a sua igreja. Aí ele diz, no verso seguinte, 3, irão muitos e dirão, vinde e subamos à casa do Senhor, a casa do Deus de Jacó,
para que nos ensine os seus caminhos e andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor. Da onde, irmãos? Quais são os dois relógios? Quais são os dois ponteiros do relógio de Deus? Israel e a igreja. Nas Escrituras, Jerusalém representa Israel, Sião representa a igreja. A Bíblia diz que nos últimos dias Deus levanta Israel e levanta Sião. Não que o povo judeu vai ter uma relevância de ser usado por Deus sem Cristo, mas Paulo diz que aqueles que foram rejeitados serão enxertados, e o povo judeu já está sendo enxertado. Há um grande movimento no meio dos judeus com a aceitação e a revelação que Cristo é o Messias, e eles estão vindo, e você imagina a herança que este povo trará. A eles foram dadas as promessas, a eles foram dado a palavra, a eles foram dado o privilégio de construir a primeira história do Deus Todo-Poderoso. A nós foi dado a nova aliança, a nós foi dado o Espírito, a nós foi dada a revelação do poder de Deus. Quando ajuntar a herança deste povo que está sendo inserido em Cristo com a igreja, haverá uma explosão de poder na face da terra. Oh, levanta suas mãos, fale: eu sou um privilegiado. Qual é a nossa parte? Qual é a minha e a sua parte na história? Será que é só para ser abençoado? Mas apóstolo, eu estou aqui na conferência pensando nas minhas dívidas. Fica tranquilo. Aí você fala: porque não é o senhor. Apóstolo, eu estou aqui na conferência, estou pensando na minha enxaqueca, apóstolo, estou aqui esperando, o senhor foi curado, estou esperando o senhor orar, porque eu sei que vai ser curado. Fica tranquilo, fica tranquilo, porque não é o senhor, já faz uma semana. Apóstolo, eu estou aqui preocupado com meu filho, ele desviou. Eu sei lá o que ele está fazendo lá em casa, apóstolo, eu estou aqui. Meu Deus, o senhor está falando do contexto do mundo. Eu quero é meu filho de volta, apóstolo. Fica tranquilo. Jesus disse: buscar em primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Fica tranquilo, fique em paz. Fala consigo mesmo: Senhor, qual é a minha parte nisso? E ontem eu comecei a dizer com você, para que nós possamos entender a nossa parte, nós temos que desligar o piloto automático. Desliga. Fala para o teu irmão, fala: dá um stop na vida agora. Para. Dá uma olhada para trás. Vê se você acertou nas suas escolhas. Vê como você chegou até aqui com a vida cristã. Dá uma olhada para o seu presente. Vê como está a sua vida cristã. No livro de Apocalipse, capítulo 2, e eu falei isso ontem, quando João escreve essa igreja, e essa igreja parece muito com a nossa, especificamente com a fonte da vida. Apocalipse capítulo 2, ao anjo da igreja em Éfeso, escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor, e a fonte da vida é assim:
como a tua perseverança, e nós somos assim, que não pode suportar homens maus, e nós somos assim, que pusesses à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e se achasses mentirosos, e nós temos esta coragem, essa firmeza para confrontar muitas vezes aqueles que se diz apóstolo, que traz perto de si todo um aparato, mas na hora do vamos ver, nós sabemos que não são. Aí ele continua dizendo no verso 3: e tens perseverança, e suportaste as provas. Se tem uma igreja que passou pelas provas, Jesus fala de duas casas que são similares, são quase idênticas, no capítulo 7 do livro de Mateus. Falou: o construtor construiu duas casas, e naquelas duas casas vieram tempestades, vieram ventos fortes. Uma das casas caiu, mas na estética elas eram tão parecidas, cantam as mesmas músicas, falam das mesmas mensagens, é muito a estética da casa, é muito parecida. Muitas vezes tem uma prática muito semelhante. Então, por que que uma caiu e outra permaneceu sólida? Pelo fundamento. Uma igreja, você só pode dizer que uma denominação vai permanecer depois de 10 anos de existência. Porque 10 anos é um período onde a tempestade vem, onde as provas vêm. E o apóstolo Paulo diz: a obra é provada pelo fogo. Se nunca houve fogo naquela obra, se nunca houve prova naquela obra, desconfie dela. Se aquela obra nunca foi perseguida, desconfie dela. Se aquela igreja vive numa zona de conforto, desconfie dela. Pode ser um engano. Pode ser um engano. Ele diz aqui: tens perseverança, suportastes prova por causa do meu nome, não te deixastes esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonastes o quê? O teu primeiro amor. Levanta suas mãos, fala: Deus, nos livre disso, Pai. Ajuda-nos a voltar, Senhor, às veredas antigas. Ajuda-nos a voltar, Senhor, a caminhar, Senhor, nas primeiras obras. Aí ele diz no verso seguinte: lembra, pois, de onde caístes, arrependa-te, volte à prática das primeiras obras. Senão, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Olha aqui para mim, irmãos. Tem muitas denominações que o Senhor já removeu o candeeiro. Eles nem perceberam. Continuam na mesma prática. Fazem a política, não que a política não seja boa, ela é ótima, mas a política suja é abominável. E muitas denominações se movem pela política suja. Pegaram o modelo das trevas e colocaram na sua estrutura. Estão se movendo sem o candeeiro. O Senhor falou: volte à prática das primeiras obras, senão eu vou remover o candeeiro. Eu queria que você e eu orássemos pela fonte da vida. Levanta as suas mãos. Fala: Senhor Jesus, tenha misericórdia de nós. Nós queremos ouvir tua voz. Tenha misericórdia de nós.
Senhor, tenha misericórdia da fonte, que nós possamos voltar às primeiras obras. Senhor, que nós possamos caminhar debaixo do impacto do primeiro amor, e que o candeeiro permaneça aceso no nosso meio, Senhor, em nome de Jesus. E eu comecei a falar com você qual que é a prática das primeiras obras. Falei ontem sobre aquela expectativa de encontrar Jesus, que muitas vezes nós perdemos. Nós precisamos sair dessa conferência falando: eu até o final do ano vou ter muitos encontros com Jesus. Meu coração vai voltar a ser aquecido novamente. Quando eu estiver estudando a Bíblia, quando eu estiver lendo aquele versículo que Deus quer falar comigo, o fogo vai sair. Eu vou ver o fogo sair e ele vai queimar o meu coração. E eu vou pegar o telefone, vou ligar para o meu amigo e vou dizer para ele: Deus acabou de falar comigo agora. Aí ele vai olhar do outro lado e vai falar assim: vixe, você mudou, hein? Ele falou: e vou mudar mais. Deus falou comigo nesse exato momento. Nós vamos encontrar para almoçar, e de repente vamos deixar de falar mal das pessoas, vamos deixar de fuxicar, vamos deixar de ver defeito nas pessoas, e eles vão servir o almoço, e nós estaremos tão cheios de Deus, que nós vamos compartilhar as nossas experiências, não experiências de 10 anos, mas a experiência que tivemos de manhã com Jesus, e vamos esquecer o almoço, e Jesus vai nos tomar ali de uma maneira especial. Meu irmão, isso é voltar à prática do primeiro amor. Eu me lembro que eu sentava na calçada com os amigos, e nós ficávamos ali até de madrugada falando de Jesus. Nós não falávamos de igreja, nós não falávamos dos defeitos do pastor, nós não falávamos da estrutura, nós falávamos das nossas experiências. E aquilo enchia o nosso coração. Quando olhávamos, gente, já é 3 horas, vamos dormir. Aí a gente ia dormir, sonhava com a conversa, sonhava com anjos, levantava, encontrava com Jesus, ia para o trabalho cheio do Espírito Santo. Isso é voltar às primeiras obras, e isso vai acontecer com você em nome de Jesus. Volta, 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 volta com essa expectativa. Volta. Eu parecia bobo. Eu me lembro um encontro que eu tive com o irmão que o Senhor levou. Mas eu tive um encontro com ele, eu tinha pregado a ele. Ele tinha tornado meu discípulo. Mas ele tinha crescido tanto espiritualmente que eu respeitava ele. No fundo eu achava eu que tenho que ser discípulo dele. Mas ele me respeitava tanto. E um dia, ali no cruzamento, quem mora em Goiânia vai saber identificar, no cruzamento da Anhanguera com Goiás, ali antigamente tinha um banco na esquina, não sei se ainda tem, vindo da Goiás para a Praça Cívica, no cruzamento da Anhanguera com a Goiás, tinha um banco ali na esquina, e tinha um antigo hotel, Bandeirantes, eu não sei se ainda existe esse hotel. E eu vinha da Goiás, ele vinha da Anhanguera. Era mais ou menos 1h. Quando eu virei para a Anhanguera, ele estava com as mãos levantadas. Meio-dia. E eu olhei e falei: Clóvis. Ele falou: fica quieto, Jesus está me encontrando. E eu me coloquei do lado dele e comecei. Eu não estava sentindo nada, irmão, mas comecei, porque eu queria também. Quem quer encontrar Jesus assim? Quem quer ser visitado por Jesus? Quem importa o que as pessoas vão falar de você? Você é radicalmente voltado para o Senhor e vai ter experiências vivas com Ele, dia após dia. Volta à prática das primeiras obras. Eu falei também ontem que voltar à prática das primeiras obras é ter aliança, é ter compromisso. Eu não sei quem me disse isso ontem.
Diz que antigamente as pessoas faziam compromisso com aperto de mão. Vem cá, dá uma pulada aqui, sobe aqui. Rapidinho, rapidinho. Não, por aqui mesmo, meu filho. Quando eu tinha a sua idade, eu pulava. Tum! Hoje você precisa de 2 para me ajudar. Você tem quase 30. Não? Você tem quanto? 24. Casado? Já tem filho? Você mora onde? São Miguel. Diz que antigamente se cumprimentava assim, ó. E fazia aliança assim. Se a mão dele tinha calo, ele era de confiança. Não, você tem calo. Vocês estão rindo? Mas era. Sabe por quê? Ele era considerado homem de palavra, porque o calo era fruto dele pegar muito na enxada e destruir a carne e criar aquele. Você sabia que estava falando com um homem sério. Esse jovem tem calo. Pode dar uma salva de palmas para ele. Entende? Hoje já não tem mais. Faz aliança de manhã, quebra à tarde. É ou não é? Ou faz aliança com um piscando para o outro. Falei, está acreditando, acreditou. Não, Deus vai levantar um povo de aliança, um povo diferenciado. Deus vai levantar uma igreja, e a minha aliança com você não está condicionada aos seus acertos, está condicionado no meu amor e no meu compromisso que eu tenho contigo. A fonte da vida é uma igreja de aliança. Segura na mão do irmão que está do teu lado, levanta a mão dele e fala: Satanás não pode destruir a aliança que o Senhor está construindo entre nós. Agora solta a mão dele, olha aqui para mim. E ontem à noite eu disse, provando biblicamente para você, que a aliança feita na igreja, com a visão da igreja, com a estrutura da igreja, abençoa a nossa descendência. Foi assim com Jonatas e Davi. Davi, quando assumiu o reinado, talvez esqueceu por um período, mas de repente Deus o lembra, fala: ainda tem alguém da casa de Saul? Aí disseram: tem, Mefibosete. Ele está em Lodebar, lugar dos esquecidos, lugar dos rejeitados, lugar dos incapazes, porque Mefibosete era aleijado, tinha deficiência física. Davi falou: vai buscá-lo, a partir de hoje restitui tudo que era do avô dele e do pai dele para ele, todos os bens, e a partir de hoje ele vai sentar na minha mesa comigo. Davi também é uma figura de rei. Seja um homem aliançado com a fonte da vida, que você jamais sairá da mesa do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Sua descendência vai ficar lá. Terceiro aspecto da voltar às primeiras obras é um desejo de uma renovação de aliança, de unção constante que nós devemos ter. Nós devemos, ministerialmente, nosso ministério não vive pelo conhecimento apenas, não vive pelas técnicas de comunicação. Uma grande rede de televisão fez eu estava olhando aquilo, falei: meu Deus, eu podia ser como é que eles fazem? O nome que eles dão. Eles fizeram uma série de reportagens, eu não sei se vocês viram, no Fantástico, para ensinar a pessoa a perder a timidez e falar em público. Quem viu isso? Então eu vi que os caras tinham gente
capacitada, tinha dificuldade para falar, e eles treinaram, né? Mas ministério não é feito apenas por uma oratória impecável. Ministério não se constitui apenas em pessoas que têm conteúdo e que estudam. E nós devemos ter conteúdo, estudar. E nós devemos melhorar na nossa maneira de comunicar. Ministério, ele basicamente se move através de uma palavra-chave, chama unção. Repita comigo: a unção faz a diferença. Levanta as suas duas mãos, fala: a unção faz a diferença. Mais alto, fala: a unção faz a diferença. Levante bem alto, fala: Deus, que jamais falte unção. Que jamais falte unção na minha vida. Que jamais falte unção no meu ministério. Isaías capítulo 61. Capítulo 61, verso 1. Diz assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu. Quem quer ser ungido hoje? Quem crê que o Espírito do Senhor está aqui e você vai viver debaixo de uma unção nova dia após dia? Ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim e Ele me ungiu. Aí ele descreve a ação ministerial dele. Quem Isaías está profetizando não é sobre Paulo. Isaías não está profetizando, não é sobre Pedro. Isaías está profetizando sobre Jesus. Se Jesus precisava de unção, quanto mais nós. Ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu. E eu quero liberar uma palavra para a fonte da vida. A unção da fonte da vida será renovada dia após dia. Dia após dia. Deus me deu uma graça. Isso é um dom. Eu sei quando Deus está ungindo pessoas. Não pense que de vez em quando eu pego um menino, uma menina, uma jovem, põe aqui na frente, empurro ele para frente para cantar. É por acaso. É para fazer graça. Eu tenho mais coisa para fazer, irmão. Eu sei que tem unção ali. E aquela unção precisa ser derramada. Porque se ele derramar a unção que está sobre ele, Deus virá com a unção nova sobre a vida dele. Deus vai renovar a unção que está sobre ele. As pessoas viram para mim e falam: o senhor vai ordenar tal pessoa? O senhor tem coragem de fazer isso? E muitas vezes são pessoas que têm natureza difícil. São pessoas que são limitadas, mas são honestas. Tem caráter. Pode até errar. Pode até explodir. Pergunta para o irmão que está perto de você: você explode não, querido? Você não explode não? Pode até explodir. Pode até ter suas limitações. Mas quando eu percebo unção sobre ele, pode ser médico, pode ser pedreiro, pode ser professor, pode ser lixeiro, não importa o que ele quer, não importa o nível cultural ou educacional que ele tem. Se ele tiver unção, ele vai ter espaço nesse púlpito, ele vai crescer e Deus vai abençoar a vida dele. Não importa. Apóstolo, o senhor vai deixar ele orar, o senhor vai deixar ele pregar. O governador está aqui, o presidente está aqui. Que bom que eles estejam, porque eles vão ver um vaso quebrado ministrando unção sobre eles. Você entende o que é a fonte da vida? O Espírito do Senhor está sobre nós. Mas isso não é o suficiente. Nós precisamos de unção. Quem quer unção na sua vida? Fala: Senhor, derrama sobre mim a tua unção. Fala de novo, fala: Senhor, derrama sobre mim a tua unção.
Senhor, renova a unção da minha vida. Eu quero viver nessa expectativa, Deus. Eu quero andar debaixo dessa expectativa, Senhor. Repita comigo: a unção faz a diferença. Fala: a unção faz a diferença. A unção traz revelação. Uma pessoa que está debaixo de unção, ele tem revelação das Escrituras. Uma pessoa que está debaixo de unção, ele tem revelação daquilo que Deus quer fazer. Quem quer a revelação aqui, diga aleluia. Uma pessoa que está debaixo de unção, quando o outro prega, a pregação vem com revelação para ele. Segundo, a unção traz discernimento. Quem está debaixo de unção, de uma unção renovada, de uma unção nova, ele tem discernimento de ambiente e de corações e de situações. E eu e você precisamos de unção para que nós tenhamos discernimento do que está acontecendo no nosso país, do que está acontecendo nas nações, para que nós possamos ler a fonte da unção escrevendo, que é o Senhor Jesus Cristo. Sem unção você não tem discernimento. Estão entendendo o que eu estou falando, amém ou não? Quem quer unção nova na sua vida? Quem quer unção renovada? Fala: eu quero unção renovada. A unção renova a força interior. A unção faz com que nós sejamos como águia. A nossa força é renovada. Quando é derramado óleo, a força de Deus vem para o nosso interior. Mas quem quer renovação da sua força? Quem quer sair daqui dizendo: posso todas as coisas naquele que me fortalece? E levanta suas mãos e fale: Ele é a minha unção. E Ele vai vir sobre mim hoje, amanhã de manhã, na segunda-feira, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo. Jamais vai faltar unção nova na minha vida. A unção traz força interior. Quarto, estou quase acabando, estou olhando lá. A unção traz vida para a fé. Uma fé viva. Quem quer uma fé viva? Quem quer se mover pela uma fé viva? A Bíblia diz que Abraão estava convicto que aquele que tinha feito a promessa era poderoso para cumpri-la, porque ele vivia debaixo de uma unção. A unção traz vida para a fé. E quinto, a unção traz revelação da autoridade de Deus nas nossas vidas. Davi olhou para Golias e falou: todo mundo morrendo de medo. A Bíblia diz que Israel estava lá com medo. Ele olhou para Golias, não falou que era um gigante. Aquele que não tem unção, olha Golias como gigante. Davi olhou e falou: quem é esse incircunciso? Quando você está debaixo de uma unção, o diabo é apenas um tição tirado do fogo. Ele não é nada diante da autoridade que Deus colocou na sua vida. Porque a palavra do Senhor diz: em breve o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos vossos pés.